Vamos agora ao Salão Verde conversar ao vivo com a repórter Cassiana Tormin. Cassiana, muita polêmica então no dia de ontem no plenário. O que você tem de informação para a gente hoje? Isso mesmo, Carol, e eu estou aqui com dois vice-líderes, né, representantes aqui dos dois lados, aí representando aqui a base aliada do governo. Está comigo o deputado Nelson Marqueselli, que é vice-líder do PTB, que votou ontem a favor da medida provisória, e o deputado Bacelar, representando aqui a oposição, que foi contrário a essa matéria ontem no plenário. Eu vou começar ouvindo o deputado Bacelar. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa votação de ontem, deputado, e como é que o senhor vê aí as possibilidades de mudança desse texto com os destaques que ainda ficaram para ser votados? Bom dia. Bom dia. Numa semana de muita participação, de muita atividade na Câmara, nós encerramos com essa medida triste, essa medida que aqui na casa é popularmente conhecida como a medida provisória da Shell, MP da Shell. A participação governamental brasileira na receita petrolífera já é uma das menores do mundo. E agora vem o governo Michel Temer e dá isenção tributária a multinacionais que atuam na exploração do petróleo e gás, que chega, nesse período aí de 20 anos, a R$ 1 trilhão. Não tem dinheiro para o trabalhador, não tem dinheiro para a Previdência, mas tem recursos de isenção de tributos para as grandes multinacionais do petróleo e do gás. Além disso, ela também isenta a tributação sobre equipamentos e máquinas que a indústria nacional produz. Então, nós estamos ainda acabando empregos no Brasil, nós estamos ainda indo de encontro ao empresariado nacional. Vamos ouvir então aqui a opinião do deputado Nelson Marqueselli. O que justificam aí essas deduções que a medida provisória trouxe, deputado? Bom dia. Bom dia. O Estado brasileiro está muito grande. Nós estamos herdando um governo do Lula e da Dilma, que deixou as condições financeiras da Petrobras já publicado pela imprensa, a diretoria toda presa, esse esquema todo que houve aí. E para recuperar uma empresa, o petróleo daqui 10, 15 anos vai ser um produto, um combustível pouco usado. A eletricidade vem vindo, todas as outras alternativas da energia vem vindo, e se nós não prospectarmos o petróleo com mais velocidade e colocar isso no mercado, fatalmente daqui 5, 10 anos o preço do petróleo no mercado vai estar bem 1/3 do preço que é hoje. Então é necessário a gente fazer a prospecção para poder pegar divisas mais rápidas, para recuperar a Petrobras. A Petrobras está numa situação crítica, era uma empresa que valia quase 500 bilhões de dólares, hoje vale 70, 80 bilhões. Nós precisamos recuperar ela. E da forma de recuperar é retirando o Estado, privatizando, colocando empresas de gabarito, como Shell, como Esso, empresas grandes, que possam efetivamente fazer uma prospecção maior e colocar o preço hoje do petróleo no mercado, que está com um preço melhor. É tudo feito às claras, na mesa, com licitações, certo? Participa quem quiser. E hoje nós temos a Shell com participação muito brasileira dentro dela. Nós temos hoje o Rubinho, que é um grande empresário em São Paulo, que está com uma participação com essa bandeira no Brasil muito grande. É um brasileiro que está administrando hoje essa empresa no Brasil. Eu espero que essa nova direção, Pedro Parente é um homem competente, é o presidente da Petrobras. Eu acompanhei o trabalho do Pedro no Ministério da Fazenda, bato palma pela atuação dele, e ele está colocando a Petrobras nos trilhos. Ele está fazendo com que ela se recupere e a gente consiga ter uma participação no combustível fósforo com muita propriedade e com muita rentabilidade. Tá certo, a gente vai falar então agora sobre reforma da Previdência. Eu quero começar aqui ouvindo então do senhor, deputado Nelson Marqueselli. Quais são as expectativas aí para a próxima semana? Tem alguns deputados que defendem aí essa votação, especialmente, né, da base governista, que seja votada ainda esse ano. Será possível colocar em pauta a reforma da Previdência já na próxima semana? Eu espero que sim, eu voto com o relator. O Maia está fazendo aí o que é possível. É lógico que quando você faz uma reforma numa Previdência, fatalmente aqueles que são agraciados com grandes aposentadorias, que tem no funcionalismo público, estão chiando. Muita gente está chiando nisso. Mas eu acho que 3, 4 salários mínimos para baixo o governo não deve mexer.
mas salários altos no país nós temos que interferir, porque senão a Previdência daqui 4, 5 anos não vai ter condições de pagar aposentadoria para ninguém. Ou nós fazemos agora um corte, ou nós intervimos agora, corrigindo as fraudes, que tem muita fraude, atuando com mais firmeza em cima daqueles que devem para a Previdência, nós não vamos equilibrar a Previdência no Brasil de jeito nenhum. Então precisa ter coragem. O governo Michel Temer está fazendo as reformas necessárias, a modernização trabalhista foi importante, nós temos que fazer a reforma tributária no país e a Previdência, fatalmente, nós vamos ter de mexer. Eu sempre advoguei a Previdência privada, mas, lamentavelmente, a filosofia ainda brasileira é o governo estar administrando isso. Eu gostaria que fosse privada. Mas, se o governo administra, nós temos de equipará-la e partir uma cobrança efetiva e mais dura em cima dos devedores. Não se admite empresa nominada já, com alto poder aquisitivo, capitais grandes no Brasil, devendo para a Previdência Nacional. Isso não é possível aceitar. Pois é, a gente vai agora continuar com esse debate aqui pela internet. Você que está acompanhando aí pela internet vai continuar nos acompanhando nesse debate. E quem está assistindo pela TV Câmara, a partir de agora, vai acompanhar a sessão do plenário Ulisses Guimarães, uma sessão extraordinária. E eu vou continuar então aqui agora sobre reforma da Previdência, ouvindo do deputado Bacelar, que é do partido POD, né, ouvir qual que é a posição do partido do senhor em relação à reforma da Previdência, a essa proposta aí do relator, deputado Arthur Maia. O Podemos entende que é necessário fazer uma reforma da Previdência, mas não por um governo que, como disse o nobre deputado Marcheselli, não tem competência de cobrar aos grandes devedores da Previdência. Se deve bilhões de reais à Previdência e o governo Michel Temer não cobra. E um governo que entrega R$1 trilhão às grandes empresas petrolíferas multinacionais, que está entregando o nosso pré-sal, que está abrindo mão da soberania nacional. Esse governo não tem legitimidade para fazer uma reforma da Previdência. É permissivo para o interesse empresarial multinacional. E é duro com o trabalhador brasileiro. A reforma já foi discutida, a reforma eu acho até que está pronta para votar. Cabe aos deputados da base do governo ter coragem de enfrentar o eleitor brasileiro, de enfrentar o trabalhador brasileiro e fazer uma reforma da Previdência por um governo ilegítimo e que não abre as contas da Previdência, que não cobra dos devedores e que é muito duro com os trabalhadores brasileiros. Quais são as principais críticas em relação a essa proposta, deputado, que foi apresentada aí pelo relator? Ele, inclusive, fez algumas modificações em relação àquela proposta original. Tem algum ponto que o senhor acha que seria possível conciliar? Olha, eu não conheço ainda essa última proposta, porque o ministro da Fazenda fala uma coisa, o relator fala outra, o presidente da Câmara cobra outra posição, enfim, eu não sei. Mas o que é que eu quero chamar a atenção de alguns pontos? A questão da aposentadoria do trabalhador rural, a questão da aposentadoria do professor. Eu só admito discutir esta reforma se o professor do ensino fundamental for retirado da reforma da Previdência. Eles querem que um professor chegue aos 70 anos em sala de aula de primeiro ano, de segundo ano de ensino fundamental ou mesmo na pré-escola. Não conhece a realidade brasileira, parece, não conhece a realidade da escola pública e da educação pública no Brasil. Esses pontos, trabalhador rural, professores, o tempo de contribuição, são questões que ainda não estão devidamente esclarecidas, porque a cada pressão da base fisiológica, o governo Temer, como é característico, recua. Certo. E para encerrar, eu vou ouvir aqui o deputado Delson Marcheselli mais uma vez, além de reforma da Previdência, algum assunto mais que deve entrar na pauta na próxima semana? As expectativas aí, deputado? Se me expõe sempre no aperto, traz sempre deputado bom para discutir comigo, né? O Bacelar é um excelente deputado da Bahia, muito estudioso, certo? Mas a Previdência está mudando coisas necessárias. É lógico que o professor não vai ficar até 70 anos, o limite é menor, entendeu? O Maia, o deputado Maia, o deputado Maia está fazendo um estudo minucioso,
Algumas coisas, nem nós que estamos com ele também não estamos sabendo. Ele está deixando as coisas para a gente fazer mais próximo ao dia da votação, para poder fazer aquilo que é necessário. Nós estamos lutando para ele que abaixo dos 3, 4, 5 salários mínimos não se mexa. A gente vai mexer só naqueles graduados, aqueles que ganham mais e aqueles que têm mais conforto dentro da sua aposentadoria. Nós temos que colocar o limite, o cara pagou 30 anos, ele vai ter 30 anos de aposentadoria, certo? Não pode pagar 15 e ter 50 de aposentadoria. Vamos tentando botar uns limites, não é para o nosso governo, é para o próximo que vem e para os outros que virão. Nós temos que deixar uma aposentadoria mais azeitada, mais trabalhada. Nós não podemos, e ele tem razão disso, nós não podemos permitir que grandes empresários soneguem, desconte do trabalhador e não recolhe. Isso é um absurdo, isso é cadeia. Isso é botar na cadeia, isso aí é impropriação indébita. Isso é 171 no Código Penal. Nós não podemos permitir isso. E quando o Bacelar vai na tribuna e fala, eu bato palma para ele, porque eu concordo com as opiniões dele nesse sentido. Todos devem ser iguais perante a lei. Não pode ter lei para um e lei para outro. Então nós temos que trabalhar para moralizar a vida pública brasileira. E a Previdência é necessária. Tem muita fraude na Previdência. Tem pessoas aposentadas há muito tempo e colocado na aposentadoria que ele não tem um braço, não tem uma perna, e é motorista de carreta, de caminhão, leva pinga para Goiás, leva para Mato Grosso, trabalha no cervejeiro e está lá aposentado como inválido. Mas não tem um. No Brasil tem mais de 40 mil pessoas assim. Tem pessoas que morreram há muito tempo e continuam recebendo aposentadoria na Previdência. Que desorganização é essa? Que bagunça é essa? Nós não podemos permitir. Alguém vai pagar essa conta. O que nós queremos agora é passar um pente fino e moralizar, na reforma da Previdência, moralizar. E eu vou até pedir apoio do Bacelar. Nós vamos começar a trabalhar para colocar uma penalidade pesada, que eu tenho assistido o discurso dele, em cima de sonegadores, certo? Ou a gente melhora isso aí, ou é melhor ninguém certo? Deixar livre para todo mundo. Nós não podemos continuar descontando do pequeno e deixando o grande sem pagar, passeando, apartamentos na praia, aviãozinho, jatinho, e não recolhe a Previdência, que é um compromisso dele. Então, o senhor já ganhou um apoio aqui, né, deputado? Quer acrescentar alguma coisinha aí? Não, dizer, não é, que o deputado Nelson Marqueselli também é um deputado atuante, uma referência na casa, e que esta casa tem tido uma agenda muito extensa, de muito trabalho, e nós esperamos que continuemos até o final do ano nesse ritmo, inclusive colocando para apreciação no plenário a legalização dos jogos no Brasil, que é outra grande fonte de receita para o governo brasileiro. Tá certo. Agora aqui dos meus cálculos, mais ou menos, ficou empatado no tempo de cada um, a gente vai encerrar, tá bom? Eu agradeço, então, o deputado Nelson Marqueselli. Isso tem que ter justiça, tá vendo? Certo. Deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, e o deputado Bacelar, que eu falei errado, do Partido Podemos, da Bahia. Muito obrigado aos senhores, a gente volta para o estúdio com você, Carol.